Então, um lindo dia, você vai lá, faz um check-up e descobre que tem um fígado com gordura. Qual o problema? Todo mundo tem um pouquinho de gordura mesmo? Não, isso é um problema sério e tem complicações se você não fizer nada a respeito. Vamos saber o que pode acontecer? Bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as complicações, as coisas ruins que pode acontecer se você tem a gordura no fígado. Mas antes, eu peço que você clique em inscreva-se, ative o sininho e também dê um likezinho. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem um tema relevante e vai mostrar para muito mais pessoas. Para começar, a gente precisa falar um pouquinho do fígado. Ele é um órgão extremamente importante e ele cumpre várias funções do nosso organismo, fazendo com que esse organismo funcione da maneira mais correta possível. Ele faz a desintoxicação, como desintoxicação e eliminação de hormônios, de determinadas substâncias como o álcool, como medicamentos. Ele também serve para a função de armazenamento de algumas substâncias, como o ferro, que ele armazena na forma de ferritina, a vitamina A, que serve também para várias funções do nosso organismo. Ele também tem uma função muito importante, que é a função de produzir a bile, que é uma substância verde que ela tem uma função na digestão. A bile é produzida no fígado e ela é armazenada na vesícula biliar, onde ela fica guardadinha ali e cada vez que a gente come, ela é eliminada para fazer a nossa digestão. Ele tem uma função também bem importante com a glicose. Ele faz o armazenamento do açúcar dentro dele como um glicogênio. Ele vai retirar o açúcar que está no sangue e armazenar dentro dele. Isso vai fazer um efeito muito bom para diminuir a glicose da pessoa. Mas ele também pode fazer o caminho reverso e liberar aquela glicose que está dentro dele para o sangue quando o nosso açúcar no sangue estiver muito baixo. Uma função bem importante é na destruição de micro-organismos, de algumas bactérias. O que acontece? O nosso intestino está cheio de bactérias e muitas vezes as bactérias que estão dentro do intestino, elas passam para os vasos sanguíneos que estão próximos dali. Só que as veias dos intestinos, elas vão todas diretamente para o nosso fígado. E assim, as bactérias que saíram do nosso intestino e entraram no sangue, consequentemente também vão parar lá dentro do nosso fígado. O que acontece? O fígado tem células especializadas em destruir esse tipo de micro-organismo. Daí o sangue chega no fígado e aí o fígado com essas células destrói os micro-organismos, evitando que eles passem para o resto do corpo e fazendo algum tipo de infecção generalizada. Mas enfim, eu podia ficar horas falando das funções do fígado porque ele é um órgão extremamente importante. Só que a função desse vídeo, o objetivo aqui não é ficar falando sobre fígado, mas eu precisava comentar com você as funções dele e algumas outras mais para que você entenda que o fígado é um órgão extremamente importante e que se for lesionado através da gordura no fígado, pode ocorrer muitas alterações e isso causar danos pra gente. Bom, então vamos começar. Imagina que você vai lá no consultório da sua médica, ela pede alguns exames e por uma coincidência do destino você descobre que tem gordura no fígado. Bom, isso aconteceu por quê? Porque a gordura no fígado nada mais é do que o acúmulo de gordura dentro de cada uma das célulazinhas do fígado, os hepatocitos. Eles têm uma função que é uma das diversas que eu falei e outras mais. Mas armazenar gordura não é uma delas. Então isso está sendo uma coisa totalmente fora do comum para o nosso fígado. Mas afinal, por que isso acontece? O que acontece quando a gente tem gordura no fígado é porque o nosso corpo começa a armazenar aí dentro do fígado gordura porque já não tem mais onde pôr mais. Vou explicar. Nós temos uma quantidade de tecido adiposo, que é o tecido que guarda a gordura que fica debaixo da pele. Nós temos uma quantidade X. O que acontece? A pessoa começa a comer e vão entrando calorias, vão entrando gorduras no seu corpo. O nosso tecido adiposo aguenta até uma determinada quantidade de gordura, ou seja, cada célulazinha
coloca dentro dela um número X de gordura, mais do que isso não vai entrar. A partir do momento que se lota todos os lugares, todos os adipocitos suficientes, o corpo tem que armazenar em algum lugar essa gordura. O que ele faz? Ele pega a gordura que está no sangue e leva para os diferentes órgãos. E um desses órgãos é o fígado. E qual é o grande problema? O grande problema é que essa gordura fica armazenada lá no fígado, só que o fígado não tem a função de armazenar gordura. Assim, isso vai causando lesões no nosso fígado de acordo com o tempo que essa gordura fica acumulada aí. Explicando assim, até parece que toda essa gordura no fígado é por causa de uma ingesta excessiva de gordura, excessiva de calorias que a gente está tendo. Ou seja, eu estou comendo muito, estou tendo muita gordura no meu corpo e daí por isso o meu fígado é gordo. Não necessariamente. Existem também outras causas, né? Principalmente o álcool. O álcool é uma das principais causas de gordura no fígado. Porque o que acontece? Quando a gente ingere álcool, tem determinadas substâncias que o álcool tem que fazem com que a gente acumule mais lipídios, mais gorduras dentro de cada célula. Claro, e também tem outros fatores genéticos e fatores exatamente não muito bem explicados até agora pela ciência, mas existem também situações que podem favorecer que uma pessoa tenha esteatose hepática, que tenha gordura no fígado. Como, por exemplo, a pessoa que tem obesidade, a pessoa que consome muito álcool, como eu já disse anteriormente, pessoas que têm triglicerídeos altos, pessoas que têm colesterol alto, pessoas que têm obesidade, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta e várias outras causas, como, por exemplo, pessoas que emagrecem muito rápido ou que engordam muito rápido. São diferentes as causas e não está muito bem explicado isso, mas sempre existe a possibilidade de ter essa gordura no fígado. Não estou dizendo que todas essas pessoas que eu falei que possam ter essas doenças vão ter, mas existe maior possibilidade. Agora a gente chegou na parte importante nesse vídeo, que é a parte que a gente vê qual afinal é o problema de ter essa gordura no fígado. Na verdade, o problema de ter gordura no fígado, na verdade, são as consequências que essa gordura pode gerar no nosso fígado por ficar armazenada ali por muito tempo. A questão toda é o tempo que essa gordura fica e as lesões que ela vão gerando no nosso fígado. A esteatose hepática, ou seja, a gordura no fígado, tem praticamente 4 graus, dependendo do tempo que fica essa gordura dentro do fígado. E o grau 1, que é a esteatose hepática grau 1, o que quer dizer isso? Quer dizer que você, um lindo dia, foi lá fazer uns exames e descobriu que tinha esteatose hepática. Isso porque a esteatose hepática grau 1 não apresenta sintomas e geralmente está relacionado a pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. Essa situação acontece somente o acúmulo de gordura dentro do hepatocito, ou seja, dentro da célula do fígado, mas não apresenta nenhuma alteração na função do fígado e também não apresenta nenhum tipo de alteração na estrutura do fígado. Já no grau 2, a gente tem, além daquela gordura que está acumulada dentro de cada hepatocito, ou seja, dentro de cada uma das células do fígado, a gente também tem um processo inflamatório nesse fígado, ou seja, gera inflamação no fígado e também pode alterar as funções dele. O fígado também pode aumentar de tamanho, e o fato dele aumentar de tamanho por causa da inflamação pode gerar alguns sintomas no nosso organismo, como fraqueza, cansaço, a pessoa perde a fome e, consequentemente, também perde peso. A pessoa pode ter dor do lado direito do abdômen e também nessa região fica mais inchada. Já no grau 3, a coisa fica um pouco mais complicada. Além de ter dentro do hepatocito aquela gordura acumulada, a pessoa vai ter uma inflamação em excesso e essa inflamação em excesso e por uma longa quantidade de tempo vai fazer com que se produza fibrose nesse fígado. O que é essa fibrose? É como um tecido que não tem função. É como se fosse uma cicatriz no fígado, ou seja, é um tipo de tecido que não é o do fígado e que está lá, não cumpre função nenhuma.
O fato de a gente ter uma fibrose agora no fígado vai fazer com que apareçam alterações nos exames de sangue, ou seja, vai ser possível ver que tem uma alteração no fígado, além dos sintomas que estavam antes do grau 2, que seriam o inchaço, o cansaço, a fraqueza, a dor abdominal, entre outros. Já o grau 4 é o grau mais grave de todos, é o grau da cirrose. O que acontece? O nosso fígado, com o decorrer dos anos, foi gerando uma fibrose, muita fibrose. Esse tecido fibrótico, que é um tecido que não tem função, ele alterou a estrutura, a arquitetura do órgão, a arquitetura do nosso fígado, fazendo com que esse fígado fique menor e cheio de nódulos na sua superfície, ou seja, ele tem bolinhas na sua superfície. Isso vai fazer com que ele perca várias funções e não consiga trabalhar direito. Só que, claro, essa situação leva anos para acontecer. E existem algumas consequências, alguns sintomas dessa situação, como encefalopatia, que são alterações no nosso cérebro, confusão mental. Nós podemos ter plaquetas diminuídas, que são as nossas células que nos protegem dos sangramentos. Consequentemente, se elas estão diminuídas, a gente vai ter mais sangramento. A gente pode ter ascite, que é o acúmulo de líquido de forma anormal dentro do nosso abdômen. E além de tudo, a gente pode ter a pele mais amarelada, os olhos também, toda a parte de mucosa e pele mais amarelada, que a gente chama isso de icterícia. Nessa situação de cirrose, a única forma de tratamento é através de transplante hepático. Não existe mais tratamento nessa condição. Mas claro, vale lembrar que a cirrose não é causada somente pela esteatose hepática, ou seja, só pela gordura no fígado. A cirrose pode ser causada por diversas outras doenças, né? Só que uma delas é a esteatose hepática, que, claro, se você não tratar essa gordura no fígado e ela se manter por muitos anos, pode sim levar a uma cirrose e causar esse problema muito sério e precisando até da questão do transplante. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer falar comigo ou fazer alguma pergunta, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.